Olá, amigos, muito boa tarde. Hoje é sexta-feira, 12 de setembro e eu conto com a sua companhia para mais este NT Sul. Eu sou Lena Caetano e conto com a sua participação também para esta sexta-feira cheinha de informações aqui na telinha da TV Novo Tempo. Vamos aos destaques desta edição. Hoje tem a abertura oficial da Semana Farroupilha aqui em Cachoeira do Sul. A solenidade acontece de tarde. A chama crioula está sendo trazida pelo grupo Cavalgada da Integração. E o Bernardo Miller foi encontrar esses gaúchos e vai trazer informações ao vivo para a gente. Lena, eu estou aqui no sítio do Jacaré, na ERS 403, último ponto de parada da Cavalgada da Integração, que está chegando com a chama crioula a partir das 2 horas da tarde, o início da Semana Farroupilha. E logo mais no NT Sul a gente conta mais detalhes dessa cavalgada que traz o fogo simbólico da nossa Semana Farroupilha. Presídio Estadual de Cachoeira do Sul formou 10 mecânicos de motos. Curso foi realizado em parceria entre Conselho da Comunidade, direção do Presídio Estadual de Cachoeira do Sul e Botinha Motos. Você aí do outro lado da telinha é fumante e tem vontade de parar de vez com o cigarro? Hoje nós vamos mostrar o trabalho de 2 postos de saúde aqui de Cachoeira do Sul que têm ajudado pessoas da comunidade. Grupos anti-tabagismo são a porta de entrada para o tratamento. Me sentia ruim, às vezes gripe, tosse, coisa. Aí chegou a hora de eu parar também, né? A gente não tem que também gostar da gente também um pouco, né? Pela primeira vez, a obesidade supera a desnutrição entre crianças e adolescentes. Alerta foi feito pelo Unicef. Esta notícia é destaque no quadro Semana pelo Mundo. E sexta-feira, você já sabe, tem participação do veterinário Edson Salomão aqui no NT Sul. Hoje no quadro Vida Animal eu vou falar sobre uma doença muito importante que atinge os cães e de grande importância na saúde pública, a leishmaniose. E aí você se pergunta, Lena, acabaram as novidades, as notícias do dia, os destaques do NT Sul? Não, porque o destaque também é a sua participação. Então anota aí o nosso WhatsApp e participe, mande a sua mensagem, áudio, foto ou vídeo, para que a gente coloque na telinha. E temos 3 blocos de interação onde a sua participação é destaque aqui, viu? Nosso WhatsApp é o 51 997 69 7129. A gente também tem live lá no Facebook, facebook.com/TV Cachoeira. Também tem live acontecendo no nosso canal lá no YouTube, youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo. Todos os locais, canais onde a sua participação é bem recebida e bem-vinda aqui pela nossa equipe, tá bom? Mande a sua mensagem, participe, faça o NT Sul com a gente. O NT Sul desta sexta-feira já está no ar. E a gente começa o NT Sul falando de cultura, mais precisamente de uma exposição de artes visuais cheia de criatividade e com um olhar atento aos detalhes. A mostra reúne coleções de obras de uma artista gaúcha e fica aberta até dezembro em Viamão. A mostra inédita apresenta cerca de 70 obras em diferentes linguagens e materialidades, como peças em cerâmica, tecido, papel, xilogravura e fotografias. É uma homenagem à trajetória da artista gaúcha Marlis Ritter, de 83 anos, explica a curadora Fernanda Albuquerque. Essa exposição ela traz tanto trabalhos recentes da Marlis, quanto faz uma panorâmica em relação à obra dela, trazendo trabalhos de distintas temporalidades e também de distintas materialidades e linguagens. A gente vê aqui um conjunto muito expressivo de cerâmicas, que é o material da Marlis por excelência, mas a gente vê também xilogravuras, a gente vê livros de artista, trabalhos em quilt, trabalhos em papel, colagem. O título da exposição, Pensar com as Mãos, faz uma referência aos afetos e pensamentos que influenciam o processo criativo da artista.
Esse título nasce de um escrito da própria Marlis, num livro de artista que ela faz especialmente para essa exposição, que é o Escritos Guardados. E ali ela faz diversas reflexões sobre os trabalhos dela, traz impressões, histórias, memórias, e ela fala nessa ideia de que ela pensa com as mãos. As obras que circundam todo o Salão dos Pomares da Fundação Vera Chaves Barcelos são uma oportunidade de o público conhecer a poética visual de Marli Ritter. A Marlis é uma artista que, de certa maneira, joga luz sobre aquilo que passa despercebido pela gente. Sobre as ranhuras, por exemplo, de uma tabuinha de cortar pão, sobre o formato de uma lentilha, as colorações, sobre as memórias e a relação que a gente tem em relação à nossa história, às nossas memórias, ao nosso tempo vivido. A exposição reúne obras do acervo da Fundação Vera Chaves Barcelos, do Museu de Arte do Rio Grande do Sul, da Ocre Galeria e da coleção da própria artista. Visitações podem ser feitas até dezembro, de terça a sábado, das 9h30 até às 17 horas, na rodovia Tapir Rocha 8480, em Viamão. E é daqui a pouco, a partir das 2 horas da tarde, a abertura oficial da Semana Farroupilha em Cachoeira do Sul. A chama crioula, acesa em agosto no município de Caxias do Sul, está chegando à cidade, trazendo consigo todo o simbolismo e orgulho da tradição gaúcha. Trazida a cavalo, a centelha faz parte de uma tradição cultivada há décadas em todo o Rio Grande do Sul. E o Bernardo Miller foi ao encontro da Cavalgada da Integração para acompanhar de perto o trecho final deste importante percurso. Bernardo está chegando. Cadê você, Bernardo? Onde você está? Olá, Lena, boa tarde. Boa tarde para todo mundo que está em casa. Eu falo aqui às margens da ERS 403, a cerca de 4 quilômetros de Cachoeira do Sul, para falar sobre a chegada da centelha da chama crioula aqui para Cachoeira do Sul, acesa lá em Caxias do Sul, como você mesmo falou, ainda no mês de agosto, que desceu toda a região da Serra, foi até Vera Cruz, onde era o ponto de distribuição para a 5ª Região Tradicionalista. E agora ela está chegando em Cachoeira do Sul, juntamente com a Cavalgada da Integração. Antes de eu conversar com a Débora e o Rovani, a gente vai mostrar aqui a chama, que está bem protegida nessa charrete, que logo mais estará sendo distribuída para as entidades tradicionalistas aqui de Cachoeira do Sul, nessa Semana Farroupilha, que inicia daqui a pouco, a partir das 2 horas da tarde, com a abertura oficial, a chegada da chama crioula. Mas antes vou conversar aqui com a Débora, com o Rovani, os presidentes líderes da Cavalgada da Integração. Finalmente chegando, depois de um longo trajeto, vieram de Vera Cruz, pelo interior aqui da região central. Conta um pouco como foi mais uma cavalgada sendo concluída agora com a chegada aqui em Cachoeira do Sul. Boa tarde. Boa tarde. Nós tivemos uma cavalgada muito tranquila. Nós vamos totalizar uns 200 quilômetros, entre ida e volta. Na ida foi um pouquinho mais puxado, porque nós fomos mais rápidos a Vera Cruz. No retorno reduziu mais a quilometragem. Hoje ela aumentou um pouco mais, porque nós vamos percorrer 30 quilômetros até chegar a Fenarroz. Por isso nós temos essa parada aqui, para dar uma descansada, os cavalos descansarem, antes de poder se alimentar. E a partir daqui a gente ir adiante e chegar até a Fenarroz. E foi muito boa, uma cavalgada assim, graças a Deus, todos os cavalos tudo bem, os cavalarianos, todo mundo conseguiu, assim, a gente conseguiu fazer uma cavalgada muito tranquila, foi bom mesmo, assim. Ok. Rovani, você que tem uma longa estrada aí à frente da cavalgada, o pessoal, vocês já passaram por diversos locais durante esses anos. De certa forma, Vera Cruz é pertinho de Cachoeira, mas vocês quiseram aumentar um pouco esse trajeto para valer a pena toda essa manutenção da nossa cultura gaúcha. Qual foi talvez a principal dificuldade nesse meio tempo diante desse trabalho que vocês fazem, dessa preservação da nossa cultura trazendo a chama? Primeiramente, bom dia a todos os ouvintes.
Eu acredito assim, nós esse ano as dificuldades sempre existem, mas como nós já viemos calejado do tempo do percurso, a gente está com 34 anos de estrada, já percorremos mais de 10 mil quilômetros a pata de cavalo. E então, assim, é claro que as intempéries deu uma atrapalhadinha, mas nada que nós não podemos superar. E foi tudo tranquilo, a cavalhada está tudo em lesa, nós estamos todos bem e vamos seguindo, mantendo e cultivando a nossa tradição, porque tradição não se compra, não se vende, não se acha, a gente se cultiva. Então a gente está carregando um legado dos nossos antepassados e acredito que os nossos filhos que estão aí junto com nós, aí, os pequenos, vão continuar essa missão que nós estamos aí, que nós temos muito orgulho de manter firme a garra do gaúcho. Isso aí, muito bacana o que o Rovani falou, porque a gente percebe que a juventude também está presente, Cavalgada da Integração se renovando, você já preparando eles para o futuro, né, Débora? Exatamente, nós temos os 4 mais jovens, né? A Laura, o Lorenzo, o Murilo e a Duda, né? São adolescentes e pré-adolescentes, né? E eles é que nos dão a certeza, posso até dizer, da continuidade da cavalgada. Né? Então, assim, a gente se sente satisfeito quando vem os nossos pequenininhos, né? Andando junto, né? E aprendendo esse legado, né? Como o Rovani colocou, né? Da nossa cultura. Ok. Então vocês chegam ali, estão chegando em Cachoeira do Sul, fazem um rápido percurso pelo centro da cidade, 2 horas da tarde, ali no Parque da Fena Rosa. Exatamente, às 14 horas, né? A nossa intenção é estarmos às 14 horas lá, com a chama para fazermos a abertura oficial, então, dos nossos festejos farroupilhas, né? E esse ano ainda com o acampamento farroupilha, que eu acho que ele vai ser muito bom. Eu acho que Cachoeira só tem a ganhar, né? Ok, tá certo. Então, relato da Débora, relato do Rovani, Cavalgada da Integração chegando em Cachoeira do Sul com a distribuição da Chama Crioula, esse momento tão especial para nós aqui do Rio Grande do Sul, com o início da Semana Farroupilha, últimos quilômetros, últimos metros, diante de uma longa cavalgada que essa turma, essa gauchada, os tradicionalistas passaram ao longo desses últimos dias, trazendo o fogo que é símbolo da nossa Semana Farroupilha, Lena. Ok, Bernardo, obrigada pela participação. Legal, Semana Farroupilha começando de uma maneira toda especial. Parabéns aí aos cavalarianos, bem-vindos à Cachoeira do Sul e uma excelente Semana Farroupilha para todos os gaúchos e gaúchas aqui do Rio Grande do Sul e de fora também, porque muita gente comemora mesmo fora do estado. Pessoal, mudando de assunto agora, vamos ao quadro Vida Animal com o veterinário Edson Salomão. Você já ouviu falar em leishmaniose? Lena, leishmaniose atinge os cães. Sim, mas você sabia que leishmaniose pode atingir também os humanos? Sim ou não, Lena? Pode ser prevenida? Tem cura? São perguntas que ficam no ar até agora, porque o Dr. Edson Salomão vai nos esclarecer em detalhes no quadro Vida Animal a partir de agora. A leishmaniose é uma doença transmitida pela picada do mosquito palha contaminado. Ela não transmite de cão para a pessoa ou da pessoa fazendo carinho no cachorro, isso não acontece, a transmissão. Precisa haver o vetor, que é o mosquito palha. É um mosquitinho tão pequeno que, em média, é de 2 a 4 milímetros de tamanho. É muito pequeno e ele vive em áreas onde tem matéria em decomposição, em pátios onde tem folhas secas, onde tem galinhas soltas nas fezes que ficam de animais. Então é primordial que mantenhamos os nossos pátios bastante limpos. Essa doença nos cães, os principais sintomas são problemas de pele, sangramento pelas narinas, linfonodos, gânglios linfáticos, as ínguas bastante aumentadas e uma característica importante é o crescimento exagerado das unhas. Ficam as unhas muito grandes que chamam a atenção, evoluindo para problemas renais. Essa doença, muitas pessoas acham que é uma coisa muito simples, mas ela é uma doença que não tem cura. O animal que está com essa doença,
ele fica, mesmo que tratado, ele tem que ficar sob medicação contínua para o resto da vida. E é uma doença que, nos humanos, produz sintomas diferentes. Por exemplo, o fígado fica enorme, o baço, a barriga cresce. Então, no cão, além desses sintomas que eu falei, que é claro que sempre tem, que é febre, o animal não come, emagrece, a pele fica, o pelo fica caindo, fica um aspecto, o animal fica apático, muito triste, né? Então, esses são os principais sintomas nos cães. O que nós podemos fazer para prevenir essa doença, sendo bem objetivo? Nós temos que usar as ferramentas disponíveis atualmente, que seria o uso de coleiras repelentes ou pipetas repelentes já próprias para combater o mosquito palha, porque o horário que ele ataca é principalmente à tardinha e à noite. Então, nós devemos colocar a coleira nos cães, nós devemos ter um local com tela tipo mosquiteiro, higiene rigorosa e controle severo, né? Através de qualquer sintoma, procurar o médico veterinário para que ele comece a se alertar e fazer o teste. Porque hoje existe o teste rápido, aquele que põe uma gotinha de sangue e dentro de poucos minutos já se pode saber se o animal está contaminado ou não. Existem exames mais sofisticados de punção de linfonodos, de gânglios, da medula também, em que se fazem esses exames. E tem o PCR, que é feito também através do sangue, é uma pesquisa de DNA do protozoário, do parasita. O PCR, qualquer vestígio, se teve contato com o parasita, se tem o parasita, ele vai com certeza acusar e chegar a um resultado se é positivo ou negativo. Inclusive serve até para fazer uma segunda análise, para quando no teste dá positivo, vamos fazer uma segunda prova, se usa o mais barato, seria então o PCR, que é feito só em universidades ou laboratórios especializados que nós temos aqui em Santa Maria, talvez, e em Porto Alegre. Sei que na URGS nós temos o colega João Soares, que trabalha muito com PCR e tem uma experiência larga com esse trabalho, que tem que ser muito especializado. Então, eu acho que as medidas que nós temos de tomar, então, é colocar as coleiras de proteção. Logo está chegando a primavera, começa a esquentar e o mosquito se prolifera muito mais nessas épocas de calor e umidade. Então, pessoal, vamos fazer uma união para que essa doença não cause nenhuma vítima, tanto nos animais quanto nas pessoas de Cachoeira do Sul e do Brasil. Até a próxima. Destaque agora para uma boa notícia. Gente, felizmente foi encontrado Charles Prates Gerson, de 64 anos, que havia desaparecido no bairro Santo Antônio, aqui em Cachoeira do Sul, na noite da última quarta-feira. Atualmente, ele lida com quadros de depressão e havia saído de casa sem levar a carteira e os documentos. Segundo os familiares, ele foi localizado por volta das 5h30 da tarde de ontem em um apartamento que a família tem para locação. Em contato com a nossa produção, Pietro, um dos filhos de Charles, afirmou que o pai apresentava sinais de desorientação, mas que agora passa bem. Que bom, né? O Conselho da Comunidade, em parceria com a direção do Presídio Estadual de Cachoeira do Sul, fez, na manhã de hoje, uma solenidade de formatura entregando certificados a 10 novos mecânicos de motos. Os apenados passaram por um curso de formação ministrado por 2 profissionais da empresa Botinha Motos e estão, a partir de agora, aptos a trabalharem no ramo. Essa formação é mais uma das muitas que estão sendo ofertadas para as pessoas privadas de liberdade, apostando na educação como uma ferramenta de transformação social e ressocialização dos apenados. 10 apenados receberam na manhã de hoje os certificados da formação em mecânica de motos. O curso, ministrado por 2 profissionais mecânicos especializados em Cachoeira do Sul, assegura bem mais do que uma formação.
a oportunidade de, ao final do cumprimento da pena, ter a possibilidade de inserção no mercado de trabalho em área de alta deficiência de mão de obra especializada. A solenidade de formatura aconteceu no Presídio Estadual de Cachoeira do Sul. A nossa visão maior é passar algum ensinamento a mais para eles, até para, como tu falou, né, ressocialização. No momento que eles saírem daqui, eles têm uma oportunidade que até está muito escassa hoje da mão de obra nas oficinas mecânicas. Então o curso que a gente traz já é um curso básico, um curso um pouquinho mais avançado também, para quando eles saírem daqui já ter um conhecimento a mais para poder ingressar nesse mercado também. Nós fizemos em 2 módulos, foi o nível 1 e o nível 2. O nível 1 é o nível básico, então não precisa ter conhecimento nenhum, a gente ensinou desde o início até o final da moto a parte básica. O nível 2, sim, aí já teve um pouquinho mais de avançado, entrou questões de TBI, sistema de injeção e depois ainda tem o módulo 3, que futuramente a gente espera estar aí com eles de novo. A nossa maior ideia foi participar desse curso com eles, né? Ministrar esse curso com eles tanto para ressocialização quanto para o futuro mecânico, na verdade, que a gente está precisando, né? Que é uma mão de obra que está bem escassa ultimamente, né? E conhecimento nunca é demais, né? Eu poderia saber já mexer em moto ou não, mas a gente começou do zero e a gente vai partindo para os níveis maiores, né? Tentando fazer alguma coisa além do normal para eles, né? Qualquer um deles que participou do curso sai daqui em condições de trabalhar numa oficina mecânica. Sai em condições. Claro, sempre tendo alguém auxiliando sempre junto, né? Porque a gente nunca sabe tudo, né? Então, a gente está sempre aprendendo, evoluindo, mas teria condições sim de fazer algum serviço numa oficina dele. O Presídio de Cachoeira é um dos únicos do estado que tem a educação de jovens e adultos ofertada aos detentos. E nessa esteira, o Conselho da Comunidade vem sempre fortalecendo o aspecto educacional para garantir oportunidade e perspectiva a todos, reduzindo assim as taxas de reincidência. A importância da educação no processo de ressocialização, eu diria que é o principal pilar, né? Porque hoje os nossos índices de criminalidade eles são formados principalmente por pessoas com baixa escolaridade. Então, quando a gente oportuniza que essas pessoas tenham acesso à educação e a cursos profissionalizantes, a gente está pensando que lá no futuro essa pessoa não venha cometer crimes novamente. A nossa parceria junto com o Conselho da Comunidade, a gente tem tentado oportunizar essas pessoas educação profissionalizante, como a gente já teve outros cursos de barbearia, de mecânica diesel, de operador de empilhadeiras, que é que essas pessoas saiam daqui e elas tenham alguma coisa para colocar no currículo delas para efetivamente trabalharem lá na rua. Situação destacada pela juíza Rosuíta Mas, que em sua manifestação durante a solenidade trouxe a preocupação com o aumento de pessoas sem formação ou profissão, que pela necessidade acabam se tornando alvos fáceis para a criminalidade. Hoje eu fiz uma manifestação nesse sentido, porque me choca quando as pessoas em audiência, eu pergunto para elas a profissão e elas me respondem que não tem profissão. Isso me choca lá naquele momento e hoje poder entregar esse diploma para essas pessoas que estão segregadas, mas que estudaram, né, tiveram ali dedicação de algumas horas e estão saindo. E vão poder, quando perguntarem para elas qual é a sua profissão, não dizer que não tem, elas têm agora uma profissão. Isso assim, me deu uma representatividade do que é importante esse momento e do que é importante o trabalho desse Conselho da Comunidade, que foca desde essa presidência da Fernanda Rossi, ela foca em dar cursos para os aprenados, para que eles possam sair daqui com uma profissão. Eles estão tendo uma oportunidade, né? Agora lá fora vai ser a escolha que eles vão fazer, que vai fazer a diferença, né? Durante a cerimônia, que seguiu os ritos de uma formatura formal, com entrega de beca e capelo a todos os alunos, vídeos com depoimentos de familiares foram exibidos em forma de homenagem a quem fez o curso de mecânica de motos. Em todas as manifestações, mensagens de reconhecimento às qualidades de cada um e também palavras encorajadoras sobre uma possibilidade de nova vida fora dos limites da penitenciária. E para pelo menos 2 dos formandos, o conhecimento chega com ares de novas escolhas. Um deles, com mais de 20 anos de pena cumprida, já planeja uma mudança com a saída do presídio, que está próxima. Para o outro, a aposta na bagagem e no conhecimento, aquele bem que ninguém pode tirar.
Como tu me dizia, não é a primeira vez, não é o primeiro curso que tu fazes, né? Se sente muito orgulhoso de estar participando desse curso. Já é o terceiro, quarto curso que a gente participa aqui no Presídio Estadual de Cachoeiro do Sul. Então a gente se sente muito privilegiado e nos alegramos com a perspectiva de um futuro melhor na rua, porque a gente sabe que não podemos mudar o passado, mas podemos transformar um novo futuro. Então a gente estamos nesse caminho do rumo à liberdade e a gente estamos muito satisfeitos com esse curso que está sendo ministrado para nós aqui no Presídio Estadual de Cachoeiro do Sul. A gente gostaria de agradecer a direção, todas as autoridades que ministraram esse curso para nós, e a gente estamos muito felizes. Muito importante porque, como eu disse ali, né, eles já falaram de antes ali, o conhecimento ninguém tira da gente, né? E sempre aprendendo é bom, isso aí vai... Esse aqui foi um dos melhores cursos que eu fiz até hoje aqui. Já fiz outros vários, mas esse foi um dos melhores. Por que tu considera que esse foi um dos melhores? É o que vai te dar maior perspectiva de sair daqui com um emprego? Sim, e o aprendizado dele também tem muito mais a ver comigo lá na rua do que, por exemplo, fiz um de empilhadeira aqui, de curso de empilhadeira. Aí fiz outro de elétrica. Serve para nós, coisinha ou outra em casa, mas esse aqui não, esse aqui para arrumar a moto da gente, desempenhar uma outra pessoa, foi muito bom, ótimo. Estamos esperando o nível 3, né? Completo. Me diz uma coisa, tu já tem uma perspectiva de cumprir já e sair ou falta muito tempo? Não, tá perto agora. Tá perto. Essa é a oportunidade. Sim, graças a Deus. E se tiver mais outras, vamos aproveitar aí. Até a hora de se abrir as portas, né? Homenagem ali da tua família. Ah, coisa mais linda, né? Meus filhos, né? Meu neto, minha nora, meu genro ali. E é sempre bom ver. Como eles falaram antes também, né? Que até eles se emocionam ouvindo as pessoas falando. Porque a gente está aqui, mas a gente tem um mundo lá fora bem diferente, né? Aqui a gente está pagando a nossa pena, mas lá fora tem muita coisa boa esperando a gente. Esse é o legado que o Conselho quer deixar, né? A gente já vem de vários cursos para trazer realmente essa outra oportunidade, né? Deles saírem daqui com algo que eles possam estar trabalhando, né? Tá no convívio de novo da sociedade. Então não adianta a gente só simplesmente vamos deixar, vamos condenar e vamos julgar. Esse não é o papel do Conselho, mas sim conseguir com que eles venham a ter uma outra oportunidade de se reintegrar na sociedade. Com dignidade, né, Fernanda? Exatamente, exatamente. Todos os cursos que a gente traz é com o intuito de que eles possam fazer ou trabalhar numa empresa, né, ou também possam ser autônomos, né, eles mesmos conseguir gerar o seu recurso, né. Muito legal, a gente fica feliz quando vê esse tipo de iniciativa. Parabéns ao Conselho que oferece a oportunidade e parabéns também àqueles que aproveitam essa oportunidade. Sucesso a todos. Pessoal, a Vigilância Epidemiológica da Secretaria da Saúde confirmou o 10º óbito por influenza este ano em Cachoeiro do Sul. A mais recente morte pela doença ocorreu nesta semana, vitimando o paciente do sexo masculino de 71 anos, não vacinado para a gripe, que apresentava comorbidades e se encontrava internado no Hospital de Caridade e Beneficência. Até o momento, 7 dos 10 óbitos vitimaram idosos na cidade. A influenza é uma infecção viral de alto contágio que afeta o sistema respiratório. Janelinha especial aqui no NTSul para você que nos acompanha, para você que participa, que interage com a gente. Hora da sua participação. Quem está interagindo com a gente lá no Facebook, Vilma Rodrigues, sempre assisto o NTSul. Que coisa boa, Vilma, a gente fica feliz. Boa tarde para ti. Neuza também, Neuza Lidke Alves, minha amiga Neuza, um grande abraço, obrigada pela companhia de sempre. Também conosco o Fabrício que está sempre na companhia do NTSul, Fabrício Kiefer. Lá no Facebook também conosco a Sandra Ferreira, juntamente do filho Everson e também do marido Edson. A Márcia Azevedo Valderez, assistindo o programa do Bairro Augusto. Um abração para vocês, muito obrigada pela companhia. Quem mais com a gente? A Fátima Barbosa diz assim: graças a Deus, seu Antônio foi encontrado. Coisa boa, né? Agora há pouco a gente falou aqui, estava desaparecido, a família estava em agonia e felizmente tudo terminou bem. Suzana Hernandes também aqui na companhia do NTSul. Boa tarde, Helena. Bom fim de para todos nós, Suzana. Muito obrigada pela companhia aí e pela participação. A Rita Alves também está acompanhando o NTSul. Receba o nosso abraço e o nosso carinho. Muito obrigada. Quem mais participa? Pelo WhatsApp, o seu Cláudio mandou áudio para a gente. Vamos ouvi-lo.
Lena, boa tarde para ti e um abraço para todos aí. Hoje tá um sol muito bom aqui, viu? Um abraço, tchau, tchau. Tchau, seu Cláudio. Obrigada pela participação, pelo carinho de sempre. Seu Cláudio é telespectador assíduo do NT Sul, participa sempre com a gente fica muito feliz. Pessoal, continue mandando sua mensagem, áudio, foto ou vídeo, que daqui a pouquinho tem mais interações aqui no NT Sul. Veja a seguir. Pela primeira vez, a obesidade supera a desnutrição entre crianças e adolescentes. Alerta foi feito pelo Unicef. Esta notícia é destaque no quadro Semana pelo Mundo. Você aí do outro lado da telinha é fumante e tem vontade de parar de vez com o cigarro? Pois hoje nós vamos mostrar o trabalho de 2 postos de saúde aqui de Cachoeira do Sul que têm ajudado pessoas da comunidade. Grupos anti-tabagismo são a porta de entrada para o tratamento. Me sentia ruim, às vezes gripe, tosse, coisa. Aí chegou a hora de parar também, né? A gente não tem que também gostar da gente também um pouco, né? Você não pode perder, continue com a gente. Voltamos em 3 minutinhos, continue com a TV Novo Tempo. Doze horas 36 minutos, NT Sul está de volta, a sua companhia na hora do almoço, todos os dias, aí na sua casa, através da TV Novo Tempo. Vamos falar no clima, no tempo. Olha a imagem do centro de Cachoeira do Sul. Que dia espetacular, tá de cartão postal, viu? O dia já amanheceu ensolarado, já a primavera está aí na próxima semana, né? A primavera está chegando e já temos um clima diferente no ar, os dias mais iluminados, mais sol, enfim, temperaturas mais gostosas. Lena, e final de semana? Como o tempo vai se comportar aqui no Rio Grande do Sul? O meteorologista Gustavo Verardo traz todos os detalhes. Olá a todos! A sexta-feira começou gelada em Cachoeira do Sul, com mínima de 8 graus. Porém, com a presença do sol ao longo de toda essa sexta, céu de brigadeiro, a máxima atinge 21 graus, em um dia muito bonito e aproveitável aí para atividades ao ar livre. No final de semana, tem um pouco mais de nuvens, mas o sol aparece. Sábado, a gente espera mínima de 11 e máxima de 23. Um sábado, um dia agradável, bom aí para também qualquer atividade ao ar livre, afinal o dia do gaúcho está quase aí. No domingo, mínima de 15 e máxima de 25. Para o domingo, a nebulosidade aumenta a partir do período da tarde, justamente pela aproximação de um sistema de baixa pressão. Então, de modo geral, os próximos dias continuam com tempo firme, apenas com aumento da cobertura de nuvens no domingo. Para o Rio Grande do Sul, a gente espera ainda amanheceres gelados, principalmente aí na Serra e pontos do sul gaúcho, com mínimas de até 4 graus. Essa grande massa de ar seco favorece uma amplitude térmica grande, que é a diferença entre a mínima e a máxima. Mas, de modo geral, o final de semana vai ser muito bonito e de tempo aproveitável em todas as áreas do Rio Grande do Sul. Apenas no domingo à noite é que não se descarta a ocorrência de chuva isolada na fronteira com a Argentina. Até logo mais! O prefeito de Cachoeira do Sul, Leandro Balardim, assinou nesta quinta-feira, 11 de setembro, o decreto número 160, que determina a suspensão imediata das concessões de diárias, horas extras e escalas de sobreaviso no âmbito da administração pública municipal. A medida foi tomada diante da situação financeira complicada enfrentada pelo município, que busca o reequilíbrio das contas públicas por meio da racionalização de despesas com o pessoal e maior eficiência na gestão dos recursos. Segundo o texto, as suspensões poderão ser revistas de forma excepcional, desde que haja solicitação formal do secretário da pasta ao Comitê de Gestão Financeira e Orçamentária. O decreto também prevê exceções em casos estritamente necessários, como a manutenção de serviços essenciais de saúde, o atendimento de situações de urgência na assistência social e as ações emergenciais de ajuda humanitária.
A Conferência Estadual de Políticas para Mulheres Miguelina Vecchio vai acontecer neste final de semana em Porto Alegre. O evento acontece no Hotel Ritter e deve reunir delegadas eleitas nas conferências municipais para discutir políticas públicas e definir propostas e representantes para a etapa nacional, que está marcada para acontecer entre os dias 29 de setembro e 1º de outubro. O tema central da edição é mais democracia, mais igualdade, mais conquistas para todas. Ao final da conferência estadual, 3 propostas serão escolhidas e 102 delegadas representarão o Rio Grande do Sul na etapa nacional. Cachoeira do Sul estará representada pelas delegadas Elisandra Duarte, Mariana Carlos, Thelda Assis, Dina Marilu Machado e Ana Paula Carvalho. As demandas escolhidas pela cidade contemplam os eixos de acolhimento e prevenção à violência, cultura e educação nas escolas e saúde da mulher. Mais um bloco de interação, sua participação na telinha aqui da TV Novo Tempo. Vamos aqui para o monitor, para a telinha. Iranildo Marques, lá do Amapá, de Santana, participa com a gente. Ligadinho na programação aqui de Santana, Amapá. Coisa boa, Iranildo. Abração para ti, para quem nos acompanha. Obrigada pela mensagem também, por esse feedback muito especial. A gente fica muito feliz de ter vocês acompanhando o NT Sul aqui direto da região central do Rio Grande do Sul, acompanhando a TV Novo Tempo. Um grande abraço para vocês, tá? Tudo de bom e obrigada pela participação mais uma vez. Mais uma mensagem na telinha, Maria Andréia. Vem de longe também, lá de Serrinha, na Bahia. Aqui na minha casa só pega a TV Novo Tempo. Fico sempre assistindo. Deus abençoe a tarde de vocês. Amém, Maria. Obrigada, que coisa boa. Sempre na companhia da Novo Tempo, até porque, né, você está bem acompanhado, tem uma programação diversificada para toda a família, 24 horas por dia. A gente fica muito feliz de estar com você também no horário do seu almoço. Maria, um grande abraço. Obrigada pela participação. Daqui a pouquinho, mais participações aqui no NT Sul. Continue mandando sua mensagem, áudio, foto ou vídeo que a gente coloca na telinha. Pessoal, um dado chamou a atenção do Fundo das Nações Unidas para a Infância, o UNICEF. Pela primeira vez, a obesidade superou a desnutrição entre crianças e adolescentes. Este e outros destaques você confere agora no quadro Semana pelo Mundo. O Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF, alertou sobre o aumento da obesidade entre crianças e adolescentes, chegando a 9,4%. Pela primeira vez, a prevalência global de obesidade entre pessoas em idade escolar supera a da desnutrição, que é de 9,2%. Entre os anos 2000 e 2022, o sobrepeso disparou. O número de jovens de 5 a 19 anos afetados por essa condição dobrou de 194 milhões para 391 milhões. E o aumento é ainda mais acentuado no caso da obesidade, que é uma forma mais grave de sobrepeso associada a distúrbios metabólicos, como diabetes e certos tipos de câncer. Pelo menos 11 das 15 províncias de Cuba retomaram o serviço elétrico nesta quinta-feira, depois de um corte generalizado de quase 24 horas. A situação paralisou as atividades da maioria dos cubanos. O Ministério da Energia informou que um alarme falso de superaquecimento na caldeira da central termoelétrica situada no centro da ilha fez a usina mais importante do país parar de funcionar e desencadear a queda do sistema nacional. Este foi o 5º corte generalizado de eletricidade desde outubro do ano passado. Uma comissão parlamentar da França recomendou nesta quinta-feira a proibição do uso de redes sociais para menores de 15 anos. Já para os adolescentes entre 15 e 18 anos, a proposta prevê a criação de um toque de recolher digital noturno. As medidas fazem parte de um relatório apresentado após meses de investigações sobre a plataforma TikTok, que inclui depoimentos de famílias, executivos de empresas de tecnologia e influenciadores. O objetivo foi analisar o impacto do algoritmo da plataforma chinesa sobre os jovens.
Criada em março, a comissão foi instaurada após uma ação movida em 2024 por 7 famílias, que acusaram a rede social de expor menores a conteúdos que incitavam o suicídio. E depois desse giro pelo mundo, voltamos para Cachoeira do Sul, região central do Rio Grande do Sul. Pessoal, aproximadamente 800 quilos de cabos e fios inutilizados foram retirados na terceira operação de recolhimento de fios em desuso em Cachoeira do Sul. A ação ocorreu na rua Conde de Porto Alegre, iniciando na esquina da 7 de setembro e indo até a esquina com a rua Esperanto, abaixo da Fenarroz. A iniciativa contou com a parceria da concessionária de energia RGE e de empresas de internet e telefonia. Especialistas e médicos afirmam que um dos vícios mais difíceis de largar é o do cigarro. Uma droga que por muito tempo foi vista como sinônimo de status em função do investimento pesado das companhias em propagandas que associavam o hábito de fumar à segurança, beleza e não detalhavam os males que o cigarro traz à saúde. Hoje, com clareza de todos os prejuízos à saúde, nem propagandas são permitidas e muitas frentes para acabar com o vício estão sendo lançadas. Uma delas, capitaneada pelo Ministério da Saúde, está em ação. A iniciativa integra o Programa Nacional de Controle do Tabagismo, liderado pelo Ministério da Saúde, que chega como um apoio a quem decidiu que não há mais espaço para o cigarro na vida. Em Cachoeira do Sul, 2 unidades de saúde já estão com seus grupos formados e as reuniões já iniciaram. No posto do bairro Carvalho, a EAP Márcia Pertilli, mais de 30 pessoas se habilitaram. A primeira turma já teve a reunião preparatória e agora inicia a segunda fase, com a entrega de medicações que auxiliam no processo de pôr fim ao tabagismo. O médico coordenador da equipe, Ivanor, explica que, primeiramente, os pacientes definem as estratégias e depois traçam os objetivos. A gente tem uma planilha que a gente consegue avaliar qual é o grau de dependência, quantos maços ano. Então, em cima disso, a gente começa a montar a estratégia para ser mais assertivo possível, porque, como eu falo, é um vício extremamente difícil de abandonar. Então, se tu não tiver montado bem em cima do protocolo, vai ter falhas. E o que mais importante de tudo é, principalmente, a interação multidisciplinar. Toda a equipe da unidade está acolhendo essas pessoas, vai dar todo o suporte, psicólogo, inclusive, tá? Então, a gente tem que abordar de todas as formas, né, para manter essa pessoa abraçada, esse grupo abraçado junto na unidade para conseguirmos o melhor resultado possível. E a maneira como eles vão querer abandonar o vício, porque tem 3 formas de abandonar esse vício. Uma aí a mais efetiva é parar imediatamente, entendeu? E a outra, as 2 medidas, seria diminuir gradativamente diário, né, o consumo. E a outra é retardando o início do primeiro cigarro diário, entendeu? Então, por que é importante ter essa definição de como ela quer parar de fumar? Porque aí envolve a questão medicamentosa nesse sistema. Se for parar de golpe, de uma vez só, então você vai ter 2 tipos de medicamento. Se for gradativo, né, aí a gente entra com um medicamento e conforme a pessoa vai conseguir parar de vez com o último cigarro, a gente entra com um outro suporte medicamentoso para conseguir estabilizar o paciente. Os encontros acontecem semanalmente às quartas-feiras, no turno da tarde. Tem um custo medicamentoso é alto, a gente está preparado, a gente fez curso para conseguir ter o direito a acesso à medicação gratuita. Então, não podemos perder a oportunidade de o paciente estar afim, porque onera muito a saúde e onera financeiramente para o sistema. Temos que aproveitar essa oportunidade, não deixar ninguém escapar, não abandonar ninguém. Já na ESF do bairro Marina, nós acompanhamos a uma reunião do grupo. Naquele dia, os pacientes que já estão em uso de medicamentos traziam o retorno sobre como estavam se sentindo. Desde os 13 por aí, fazer 49, vai dar uns 30 anos por aí mais ou menos. E é a primeira vez que para? Não, com essa agora já vai ser a segunda vez.
E a primeira vez conseguiu parar por quanto tempo? Quase 1 ano. E aí recaiu. Eu acho, porque aí voltei de novo, né? E agora tá decidido parar de vez? Agora tô decidido, porque tava me aparecendo umas dores, sabe? Aí o doutor já pegou e me receitou uma medicação e agora com esses remédios aí que ele tá fornecendo, tá melhorando até para mais. Eu já diminui bastante, no caso de 2 carteiras, hoje 1 carteira daria para 2 dias. Antes fumava 2 carteiras por dia? 1,5, 2 por aí. Bastante, né? É demais. Como é que tá se sentindo agora? Agora bem mais melhor. Desse grupo ajuda o paciente a ter um suporte melhor para deixar, né, o tabagismo, porque ele tem muita dificuldade, né, de deixar, e por isso ele recorre. E a gente aproveita essa situação aqui no posto, dando esse suporte, onde temos e oferecemos, né, as medicações, oferecemos adesivo e também um contexto que ele vai ter um suporte também dos amigos, vai ter uma interação com demais pessoas que estão com o mesmo propósito, que é deixar de fumar. Qual é o segredo para parar de fumar? O segredo é ter vontade, né? Um paciente que ele não quer, a gente, né, precisa aguardar esse tempo, mas, claro, o grupo ele tem a ideia de trazer aquela primeira pensamento assim, né? Expor tudo que faz mal, todos os riscos, e colocar aquela primeira ideia de, né, eu posso pensar numa data, posso pensar numa maneira de ir diminuindo e planejar junto com ele, né, de forma individualizada, esse segmento. Então, o acompanhamento é a coisa mais importante. Entender os riscos e malefícios do cigarro para a saúde tem sido a forma mais efetiva de trazer as pessoas para o programa e garantir mais ex-fumantes, inspirando outros que ainda convivem com a dependência a largar o fumo. A gente pega pessoas extremamente dependentes com muitas comorbidades, enfisema pulmonar, câncer, tumores pulmonares, problemas vasculares, muita trombose. Todo é ligado ao cigarro, porque o cigarro ele inflama todo o sistema, entendeu? E isso acaba comprometendo demais a qualidade de vida. O vício, né? Ele começa com a brincadeira. Então, antigamente, as pessoas mais idosas que a gente atende hoje é por uma questão comportamental realmente, né? Porque antigamente, tipo assim, era bonito fumar, né? Ninguém sabia das consequências. Hoje não, já tem toda a instrução, todo mundo já sabe o qual, mas é uma dependência emocional muito. E é um cigarro que não vai fazer nada. Já fumei 500 cigarros, vou fumar mais um, fica mais um, e a vida segue fumando. E a pessoa não percebe, porque, vamos supor, uma droga mais pesada, um crack, cocaína, debilita muito rápido a condição de saúde. E o cigarro não, ele é muito silencioso. Então as pessoas acham que ele é um fator, um antidepressivo, um anti-ansiedade, ele é uma válvula de escape para situações cotidianas que, no caso do nosso bairro aqui, principalmente, é um bairro que foi muito afetado, principalmente nos últimos anos, com as condições climáticas e sociais. Então, é um fator que predispõe a essa situação. Enfermeira e coordenadora do grupo no bairro Marina, Tayane mostra como é feita a triagem para adesão a este grupo. Uma ficha é preenchida com dados pessoais e até com uma projeção dos gastos com o cigarro. É uma estratégia para trazer ao paciente uma consciência dos valores que poderiam ter sido empregados em algo de maior necessidade e mais saudável. Preenche um formulário, né, que eles desejam cessar com o tabagismo, que é esse, nos trazem e a gente organiza o grupo. No mês eles vêm 4 vezes, né? Então a gente distribui a medicação e o adesivo com eles, conversa como que está sendo essa evolução, esse processo, né, de cessar o tabagismo, e depois vai passar quinzenalmente. Então esse grupo ele vai até o início de outubro e a gente vai começar com um novo e eles ficam quinzenalmente, depois mensalmente. É um período de 6 meses para cessar, né, o tabagismo, e muitos conseguem já na 3ª sessão da semana, né, naquele mês. A gente está até com um casal ali que eles cessaram sem a medicação, então eles já estão na parte dos adesivos, né, com eles a medicação e o adesivo, e conseguiram cessar sem ajuda, então eles só querem manter para não retornar para o tabagismo. E esse casal é a dona Edilis e o seu Walter. Os dois decidiram largar o cigarro e seguem firmes,
juntos no propósito de abandonar de vez o vício. Se antes a preocupação era o cigarro, hoje é outra, mas bem mais simples de resolver. Que idade a senhora tem, dona Edith? 67. Quanto tempo fumou? Desde os 16 anos. E agora decidiu parar? Agora consegui parar. Como é que vocês fizeram? Vocês fizeram um acordo, os dois, decidiram parar ao mesmo tempo? Como é que foi? Falou que ia parar. Aí eu disse para ele, se tu parar, eu vou parar também. Porque não é justo um parar e o outro seguir fumando, né? Aí parei. Quanto tempo já? Acho que já faz mais de mês que nós paremos. E como é que foi para o senhor parar? Não, eu resolvi, me sentia ruim, às vezes gripe, tosse, coisa. Aí eu disse, chegou a hora de eu parar também, né? A gente não tem que também gostar da gente também um pouco, né? Porque o cigarro é uma coisa... É complicado de deixar. Isso eu digo para quem fuma, não é fácil. Mas tem que botar na cabeça que não vai fumar e pronto, né? Se a gente tem que gostar da gente, se tu gostar de ti, aí é bom. Senão quando vê, não tem mais o que fazer. Que eu já perdi meu pai com problema assim. Fumava muito também. E aí se engripou, deu uma pontada, uma coisa. E o fumante geralmente engripa, dá uma pontada aí sim, aí complica, né? Mas está tudo bem, graças a Deus, a gente está se sentindo bem. Só a gente está comendo bastante, né? Vamos engordar um pouquinho. E às vezes cedo, né? Nós levantávamos, dizer, agora 6 horas, nós estamos levantando, tomando café, coisa. Não é fácil. Mas é bom fazer, engorda um pouquinho, mas a gente faz umas caminhadas aí, melhora, né? Isso aí, que legal. Quanto tempo o senhor fumou? 48 anos. E é a primeira vez que decide parar? Uhum. Sim. Não tinha tentado antes? Não. E o senhor parou, vocês dois, né? O casal parou sem medicação? Sim. Com força de vontade? Força de vontade. A gente tá vendo, tá fazendo mapa, um se gripado, um espirrando e tossindo. É complicado, né? Aí paremos. E estão se sentindo melhor? Muito melhor. O que a senhora sente diferente? Tu te alimenta melhor, dorme melhor. Tudo melhor. Tudo melhor. Coisa boa. Parabéns para esses guerreiros aí. Saúde para vocês, viu? Último bloco de interações da Unitesul. Rapidinho para a telinha que nosso tempo está quase terminando. Molisson Machado aqui de Cachoeira do Sul. Ficou muito bom o trabalho de retirada dos fios dos postes. Limpou a paisagem. Parabéns a todos os envolvidos. A Conde de Porto Alegre é outra rua. Coisa boa, Molisson. Obrigada pela participação. Um grande abraço, tá? Próxima mensagem... A Micaela participa da Cavalgada da Integração, tenho muito orgulho, e ela mandou um vídeo pra gente do pessoal chegando à Cachoeira do Sul, o pessoal da Cavalgada da Integração, que a partir das 2 da tarde, lá no Parque da Fenarroz, vai acompanhar a abertura da Semana Farroupilha 2025 com a chegada da Chama Crioula. O pessoal Unitesul de hoje está terminando, obrigada a todos vocês que participaram com a gente. Fim de semana tá aí, domingo tem Unitesul+, meio-dia também, a gente conta com a sua companhia com o Daniel Nunes então, tá bom? A gente se vê nas reportagens, tchau, abençoado, especial fim de pra vocês.